Shalom, shalom. Hoje nós vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. E essa porção está em Gênesis capítulo 18, que diz: E mostrou-se. E o Senhor mostrou-se a Abraão nos carvalhais de Manre. Abraão acabara de fazer a sua circuncisão, um processo cirúrgico doloroso. E muito provavelmente estava com febre, estava passando mal, estava com muita dor, porque esse procedimento é um procedimento dolorido. E ele estava no horário mais quente do dia, à porta de sua tenda. E a Bíblia diz que o Senhor lhe aparece nos carvalhais de Manre, 3 homens vêm caminhando em direção às tendas de Abraão nos carvalhais de Manre, e ele corre, ele se apressa. Apesar da sua debilidade, apesar da sua dor, apesar de febre, apesar de estar com uma situação desconfortável, ele corre para servir ao Senhor, para adorá-lo, para encontrá-lo, ainda no horário mais quente, ainda passando mal, ainda com febre, ainda com aquele processo cirúrgico, ele corre para encontrar com o Senhor. E isso nos ensina a superar as nossas debilidades para termos um encontro com o Senhor, a nos esforçarmos de fato, além do normal, para que possamos encontrar com o Senhor. E é interessante porque a Bíblia nos relata que é o horário mais quente do dia. E o horário mais quente do dia é o horário do meio-dia. É um portal da justiça. É onde Deus, ele responde às orações de um justo. É onde Deus responde às orações que necessitam de justiça. Então é nesse portal, se você tem uma causa que você foi injustiçado, se você tem uma causa na justiça, é nesse horário de meio-dia que você deve demandar as suas orações ao Pai. Porque Ele é o justo juiz. E esse horário do meio-dia é o portal onde Deus responde essas orações. E o porquê que eu estou falando isso? Porque Deus, ele aparece para Abraão nesse portal para lhe fazer justiça, porque ele era um homem justo. Então Abraão, ele faz uma aliança com o Senhor pelo processo da circuncisão, e o Senhor o responde porque ele obedece o Senhor. Ele ouve as palavras e pratica. Então o Senhor, ele imputa isso por justiça, porque ele creu na palavra de Deus. E o Senhor aparece para ele. Essa paraxá nos ensina que o Senhor, ele está vindo até seus filhos para mostrar-se. E o interessante é que o Senhor de fato queria ficar ali com Abraão. Mas Abraão precisava constranger o Senhor. Então Abraão apressadamente, diz a Bíblia, apesar das suas dores, ele sai correndo, vai até Sara e diz: prepara 3 medidas de farinha e faz um bolo. Toma água para lavar os pés daqueles viajantes, que era uma epifania. Eram 3 homens ali, um deles era o Senhor, mais 2 anjos acompanhando o Senhor. E ele diz: olha, ficai aqui, lavai os vossos pés, descansai, comei comigo. E ele prepara ali uma vitela, prepara ali um churrasco, ele dá ao seu servo e diz: olha, preparai aqui. Ele faz ali um assado para eles, faz um churrasco. Recebe bem, recebe com hospitalidade generosa, com amor, com carinho. Ele constrange o Senhor com a hospitalidade dele. E ali o Senhor, ele fala com ele e faz uma promessa a ele. O Senhor vê todo o esforço dele, o Senhor vê a justiça que ele tinha em obedecer o Senhor, em sacrificar-se para o Senhor, em obedecer a palavra. Aquilo que o Senhor lhe tinha dito foi lhe imputado por justiça. Então o Senhor vem lhe responder algo. A Bíblia diz que enquanto Abraão orava pela sua mulher, que era estéril, Deus lhe respondia. Mas Deus, ele tem o seu tempo perfeito. Deus, ele tem o seu tempo exato. E é necessário que muitas vezes nós tomamos algumas atitudes para que Deus, ele possa encaixar as peças que faltam na nossa história e concluir as suas promessas. Então Deus faz a promessa, mas quem caminha em direção à promessa somos nós. O Senhor, ele se mostra. Mas quem quer ver o Senhor se apressa em vê-lo, se apressa em recebê-lo e constrange-o a ficar. E o Senhor, ele faz uma promessa a Abraão e ele diz: Abraão, por esse tempo, no próximo ano, você terá um filho.
E assim o Senhor ele faz uma promessa a Abraão e sela essa aliança com Abraão. Pela sua justiça e pela sua hospitalidade, o Senhor mostrou-se a Abraão. Na segunda porção, nós temos aqui algo importante. Ló, ele recebe a visita dos anjos, daqueles 2 anjos que acompanhavam o Senhor. E a Bíblia diz que a postura dele foi semelhante à de Abraão. Mas ele não se apressa em ofertar. Ele não se apressa em constranger, trazendo algo que seja algo de valor diante do Senhor. Mas ele diz, olha, ficai aqui. E os anjos dizem, não, ficaremos na rua. E eles, não, passem a noite aqui na casa de teu servo. Então ele aprendeu algo com Abraão. Ele aprendeu a ver além daquilo que vê os olhos humanos. Ele aprendeu a reconhecer a presença dos anjos de Deus, a reconhecer as coisas espirituais. E ele sabia que aqueles homens traziam uma mensagem importante, porque certamente já viram isso acontecer antes, estando junto com Abraão. E os anjos ali, eles dizem, olha, nós vamos destruir tudo, pega tuas filhas, pega tua mulher e corre. E assim foi feito. E Ló se demora a fazer as coisas, então os anjos tomam eles pelas mãos e eles dizem, olha, não olhe para trás. Apenas corra para o lugar onde vocês devem ir. Para a cidade onde Ló escolhera, nas montanhas, uma cidade pequena. E a mulher de Ló olha para trás e torna-se uma estátua de sal. Pois bem, a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, ela é destruída pela sua maldade. E aqui, não só a maldade sexual, não só a perversão sexual, mas havia uma série de coisas que eles faziam. Eles eram assassinos cruéis, eram ladrões cruéis, eram pessoas de um espírito violento e sarcástico. Nós vemos que Ló, ele recebe os anjos em sua casa, e os anjos, eles dizem para Ló, olha Ló, nós vamos destruir tudo, você deve sair sem olhar para trás, tomar a tua mulher, tuas filhas e correr até o lugar onde você escolheu. Porque eu só posso fazer isso depois que você sair daqui. Ló se demora a fazer isso e os anjos então tomam eles pelas mãos para tirarem dali e apressam eles. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Muitas vezes, o interesse pelas coisas que ficaram, os sentimentos pelas coisas que passaram, o apego pelas coisas vividas, nos faz paralisar. Mesmo quando Deus envia um anjo para nos dar um escape, quando nós não olhamos para o alvo que o Senhor tem nos dado, quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra, nos dá uma profecia, nos dá uma direção, nos mostra o caminho, e nós queremos olhar para trás, nós queremos entender a situação que passou, nós queremos colocar o coração nos sentimentos que estávamos vivendo. Isso nos paralisa na caminhada. E não conseguimos receber o escape, não conseguimos receber o livramento do Senhor. Então essa porção ela tem algo precioso a nos ensinar. Ló estava na geografia errada, porque ele estava com os homens que eram perversos. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram perversos. E ele estendeu as suas tendas até a divisa e depois saiu da divisa e foi morar dentro da cidade com a sua família. Então as suas filhas ali criaram um hábito e a sua esposa criou um hábito cultural. Criou algo e um sentimento por aquele lugar, por aquelas pessoas que eram raivosas, iradas, maldosas, pessoas que não eram só sexualmente pervertidas, mas eram moralmente estúpidas. Quando uma cama era feita e a pessoa era menor que a cama, eles esticavam a pessoa para ficar do tamanho da cama. Quando ela era maior que a cama, eles serravam as pernas para que ela ficasse do mesmo tamanho. Então eles eram de uma maldade sem precedentes. Eles eram de uma maldade muito grande. E isso chegou diante do Senhor, os anjos dizem a Ló.
Quando nós nos referimos a Sodoma e Gomorra, geralmente as pessoas falam sobre a parte sexual. Mas não é só isso. São todas as outras coisas, os assassinatos, os roubos, as maldades. Então, eles tinham uma cultura péssima, violenta, cruel, imoral. E a mulher de Ló, quando olha para trás, ela está mostrando apego a toda essa situação que era vivida ali. E isso nos paralisa quando Deus quer nos tirar do meio violento, quando Deus quer tirar no meio da tormenta, Ele quer nos livrar daquilo que estávamos vivendo. E talvez até estivéssemos confortáveis, mas o Senhor envia o anjo, nos pega pela mão, nos tira dali. Mas nós queremos olhar para o passado, viver o passado, e isso nos paralisa. E isso impede com que a gente chegue no alvo desejado. Na terceira parte, nós vemos algo aqui que é interessante, porque depois que Sodoma e Gomorra é destruído, Abraão ele se muda, ele sai daquele lugar. E ele vai para outro lugar, ele vai para Cádiz. E ele chega lá, naquele lugar, e lá havia um rei chamado Abimeleque. E Abraão ele diz para sua esposa Sara, ele diz, olha, diz que nós somos parentes, porque certamente, pela tua beleza, eles vão pegar você para ser esposa e eles vão me matar para ficar com você. Quando ele diz parentes aqui, no contexto judaico, quando ele diz irmão, quer dizer parente, quer dizer familiar, próximo, criado junto, primo, tio, sobrinho, até mesmo um vizinho que morava ao lado, mas criado junto, era chamado de parente. Então entenda que aquilo que ele diz não era uma mentira, era uma verdade. Mas não era toda a verdade, porque era marido dela. Então Abimeleque vai e toma ela, Sara por sua mulher, e antes que ele toque nela, o Senhor, ele traz um aviso sobre Abimeleque. E ele diz, olha, não toque nela, porque o seu marido é profeta. E aí Abimeleque entende que Abraão e Sara eram casados. E por ele ter pego Sara para ser sua mulher, todas as mulheres ali do seu reino ficaram estéreis. E isso é interessante, porque Sara era estéril. E ela tinha algo com Deus a ser resolvido. Nós entendemos aqui e aprendemos que quando nós tomamos aquilo que não é nosso por direito, nós tomamos também problemas que não são nossos. E nos apropriamos de coisas espirituais que não deveriam chegar até nós. Deus tinha prosperado Abimeleque. Deus falava com Abimeleque. Mas ele não consultou a Deus antes de tomar Sara por sua mulher. Deus então ele dá um aviso divino e fala com ele. E ele chega a Abraão e diz, pois agora ore por mim. Ele devolve Sara sem tocar nela e diz, ore por mim, para que a minha casa seja curada, para que as mulheres sejam curadas. E a história dos hebreus diz que até as galinhas de Abimeleque deixaram de colocar ovos. Tamanho foi o peso da mão de Deus sobre a casa de Abimeleque, por tomar aquilo que não é seu e tocar nas coisas de um homem separado por Deus para um propósito. O que nós aprendemos aqui é que as mulheres eram estéreis, estavam estéreis. E Abraão, ele intercede e ora a Deus por Abimeleque e pela sua casa. E quando ele toma essa postura, as mulheres são curadas. Tudo ali é curado da esterilidade e volta a prosperar, volta a paz na casa de Abimeleque. Abraão então sai dali e algo acontece com Abraão. Eles têm um filho chamado Isaque. Aqui nós aprendemos nessa porção que muitas vezes nós temos uma dificuldade para ser vencida. Mas quando nós oramos pelos outros,
A nossa dificuldade talvez seja a mesma dos outros. Mas nessa oração de misericórdia, nessa oração, muitas vezes de perdão, que foi o caso de Abraão para com Abimeleque, Deus cura a necessidade deles e Deus cura a nossa necessidade. Nós aprendemos aqui que um coração perdoador e um coração intercessor, ele alcança milagres incontáveis e extraordinários. Na parte 4, nós encontramos aqui uma lição preciosa e algo que Deus diz a Abraão lá no início da sua caminhada, o Senhor também diz a ele aqui. Porque Isaac já estava grande, a história nos ensina que ele tinha já a idade suficiente para ser um homem. Ele não era uma criança, como todos imaginam. Ele era um homem. E Deus diz assim: toma o teu filho agora e vai, e sacrifica-o para mim. Quando Deus diz, vai e sacrifica-o para mim, Deus, ele usa a mesma frase que ele usou lá no início da caminhada de Abraão, Lech Lecha. Ele diz, sai para a tua própria convicção. Abraão entende que ele tinha algo tão precioso nas suas mãos, que era necessário gerar uma semente para o Senhor. Mas ele cria num Deus tão poderoso, tão misericordioso e tão fiel à sua palavra, que ele cumpriria todas as suas promessas. Abraão, com mais de 90 anos, e Sara, também com mais de 90 anos, experimentaram ser rejuvenescidos naquele encontro com Deus, nos carvalhais de Manre, a ponto de uma senhora idosa de mais de 90 anos ser desejada como a mulher mais bonita do reino, pelo rei Abimeleque. Entendam que Deus rejuvenesceu eles, e eles experimentaram isso na sua carne. Então Abraão, ele entende que Deus, ele cumpriria as suas promessas acima de qualquer coisa, porque a sua palavra, ela não volta vazia, é imutável e fiel. Então, quando Deus pede seu filho, ele vai na certeza de que Deus o ressuscitaria e cumpriria a sua promessa de ser pai de multidões. É interessante aqui porque Abraão, ele já tinha uma caminhada com Deus, ele já tinha uma história e um propósito de vida, encontrando várias vezes com Deus, ofertando ao Senhor, levantando altares ao Senhor. E tudo isso se renova dia após dia na caminhada de Abraão, mas nesse instante, quando ele vai sacrificar Isaac, Deus, ele envia ali um anjo e diz, não toque nele. E aí aparece um cordeiro preso pelo chifre ali nos arbustos. Aqui, queridos, Deus diz algo impressionante para Abraão. Ele diz a Abraão, agora eu sei que tu me temes. Deus havia dito que ele era profeta, Deus chama Abraão de amigo, Deus, ele fala face a face com Abraão, Deus, ele visita a sua casa e come com Abraão. Mas somente depois de oferecer a sua semente mais preciosa, seu único filho, para ser cumprimento da promessa de ser pai de multidões e confiar totalmente na promessa de Deus, totalmente, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem olhar para trás, o Senhor diz, agora eu sei que tu me temes. Quando de fato entregamos tudo ao Senhor, quando de fato trazemos tudo que nós temos diante do Senhor e o servimos com toda a integralidade da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos bens, aí sim provaremos do cumprimento da promessa, do amor do Senhor. Provaremos então de que podemos administrar aquilo que Deus tem nos dado e cumprirmos a sua promessa. Chegarmos ao propósito. Nós temos aqui uma quinta parte.
dentro desse sacrifício de Isaac, ele chega ao Senhor, seu pai, e diz assim: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o altar está aqui, mas onde está o cordeiro? Porque Isaac já era um homem jovem, por volta de 30 anos de idade, aproximadamente. E aí o que acontece? Ele tinha força para dizer ao pai: não quero. Ele era um homem que tinha condições de correr do seu pai, fugir do sacrifício. Ele tinha como montar na mula, ir embora e deixar o seu pai ali, porque seu pai queria lhe matar. Mas Isaac, ele se entrega. Isaac, ele se oferece. Não há nada mais lindo e mais glorioso do que confiar nas promessas do Pai e se entregar totalmente ao Pai. Isaac, ele se entrega totalmente àquilo que Deus queria fazer na sua vida e através da sua vida. Isaac, ele entende o propósito de vida que Deus tinha preparado para ele. E assim como seu pai, Isaac era convicto da sua ressurreição. Isaac não disse: pai, me mata sem doer. Pai, faz assim, faz assado. Não. Isaac, ele se deita e se permite ser imolado. Ele se oferece totalmente. E quando seu pai levanta o cutelo para matá-lo, o anjo brada: não lhe toques, não faça mal a ele. É uma entrega sem tamanho. Entregarmos tudo o que temos. De fato, gastar a nossa vida na presença de Deus. Gastar a nossa vida pelo propósito de Deus. Onde não dizemos que é cansativo servi-lo, é cansativo fazer uma função na igreja, é cansativo fazer a sua obra, onde não temos tempo para essas coisas porque estamos muito ocupados trabalhando. Isaac, ele focou em Deus, focou naquilo que Deus queria, e ele se oferece totalmente como sacrifício ao Senhor. O que é que eu e você temos sacrificado ao Senhor? Temos uma sexta parte dessa passagem, onde Deus, ele diz, e ele chega para Abraão com a seguinte promessa. Ele diz: olha, porque não me negaste teu único filho, te abençoarei e multiplicarei os teus descendentes como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eles possuirão as portas do seu inimigo. E na tua descendência será bendita todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E depois dessas coisas, os irmãos de Abraão tiveram filhos. Os parentes de Abraão tiveram filhos. As concubinas tiveram filhos. A Bíblia relata então que pela bênção de Abraão, Deus começou a multiplicar não somente aquilo que ele tinha de descendência, mas aqueles que estavam ao seu redor e ligados à sua família começaram a prosperar pela bênção que Deus tinha derramado a Abraão. Entenda que quando Deus te faz uma promessa de transbordar algo na sua vida, esse transbordo vai cair também sobre os seus familiares, sobre aqueles que estão próximos a você, e Deus vai abençoá-los e Deus vai prosperá-los. Muitas vezes eles não vão nem saber o motivo da prosperidade, mas a bênção alcançará eles e você saberá que foi a promessa de Deus, a palavra de Deus e a mão de Deus sobre você que fez com que eles prosperassem também. Nós temos a porção aqui da Haftará, e nessa porção, em 2 Reis,
capítulo 4, nós vemos a história de Eliseu. Eliseu, ele chega até um lugar onde havia uma mulher importante, diz a Bíblia. E ela não tinha filhos. E ela diz ao seu marido, ela já sendo idosa, ele idoso, diz ao seu marido, olha, tem aqui um homem de Deus que sempre passa por nós, vamos fazer um quarto para ele vir e repousar. Quando ele passar, ele vai ter um lugar aqui para repouso. Então Eliseu, ele chega a Geazi e diz, Geazi, o que nós vamos fazer ao seu servo Geazi? Ele diz o que nós vamos fazer para abençoar essa mulher. O que a gente pode fazer para que ela seja agraciada e correspondida por aquilo que ela faz por nós? E Geazi diz, olha, ela não tem filho. Ore para que ela tenha um filho. Então Eliseu, ele chama ela e diz, você vai ter um filho, por esses tempos você vai abraçar um filho. E ela diz a Eliseu, meu senhor, não mintas para a tua serva. E a Bíblia diz que por esse tempo ela teve um menino, e o menino cresceu. E o menino saiu com o pai para trabalhar no horário do meio-dia, no horário do portal da justiça. E o menino passou mal e morreu. E ela então vai até o profeta. E as pessoas perguntam, vai tudo bem em tua casa? E ela vai tudo bem em minha casa. Tá tudo certo na tua casa? Ela tá tudo certo na minha casa. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque ela não queria falar com ninguém, a não ser com o profeta, que lhe deu a promessa de que ela abraçaria um filho. Pois bem, o filho nasceu, mas ela disse ao profeta, não mintas. Chamou o profeta de mentiroso. Ela anulou a promessa que o profeta tinha feito. Por isso o menino morre. Lembre que eu disse que o meio-dia é o horário do portal da justiça, e a justiça, ela trabalha para ambos os lados. Ela funciona para corrigir aquilo que nós pedimos e também, se nós houvermos errado, funciona para nos corrigir. Então, há algo aqui que nós devemos aprender. Temos que julgar a profecia e não o profeta. O profeta era um homem de Deus. Ele não estava mentindo. Ele gerou algo no céu para entregar a ela. E ela devia ter acreditado na palavra do homem de Deus, e mesmo que não acreditasse, esperasse ao seu tempo para ver se cumpriria. Julgasse a profecia e não o profeta. Porque o profeta era de fato um homem de Deus. Ela vai então até o profeta, e o profeta diz a Geazi, Geazi, vai lá, pega o meu bordão, bota sobre o menino, ore, e ele há de ressuscitar. Mas não fale com ninguém no caminho, não cumprimente ninguém, não diga nada a ninguém. E Geazi, a gente vai descobrir na história mais pra frente aí que ele não era muito obediente, né? Então ele chega lá e não funciona a unção liberada sobre ele. Por quê? Porque quando nós recebemos uma unção para algo e nós desobedecemos no meio do caminho, aquela unção vaza de nós. Ela literalmente escorre como se o vaso tivesse rachado. Então aquela porção que Geazi recebe, aquela impartição de poder, de unção para a ressurreição, ele deixa escapar no meio do caminho. Geazi, ele não era obediente, não era fiel. Então ele deve ter dito, tô indo lá ressuscitar o filho, tô indo lá ressuscitar o menino, tô indo lá fazer isso e isso pro profeta. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas diz que o menino não ressuscitou. Então a unção vazou dele. E aí o profeta teve que ir lá e ressuscitar o menino. É interessante que o profeta aqui, quando ele libera a palavra e o menino morre, ele também tem que ir até lá. Tem coisas que somente nós, que profetizamos e geramos algo no céu, nós temos uma certa autoridade sobre aquela situação. Aquele que vê é aquele que tem autoridade para fazer e desfazer. Nem todo aquele que profetiza vê, mas aquele que vê, ele tem autoridade para profetizar. Entenda que quando nós vemos algo na dimensão espiritual, nós podemos dizer, vai acontecer assim, ou não vai acontecer assim. Geazi, ele pediu para o profeta orar, mas ele não tinha a visão dela com o filho. Já o profeta, para gerar um milagre,
ele vê ela com o filho, gera no céu. Coloca aquele quadro dela com o filho no céu. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero isso aqui. Ela tem me tratado bem. Ela tem me constrangido a estar na sua casa e recebido a minha presença e a tua presença na casa dela. Ela fez a mesma coisa que Abraão fez. Constrangeu a presença de Deus a estar na casa dela. E por isso o milagre veio. Deus, ele está nos ensinando aqui a constranger a sua presença, a ficar em nossa casa, para que os milagres eles sejam gerados. Constrange o Senhor com seu serviço, com sua adoração, com sua vida devocional na sua casa. Faça cultos na sua casa com seus filhos, ore com seus filhos, cante louvores ao Senhor, adore-o pelo que Ele é, sem pedir, sem interesses, mas adore-o porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso, porque Ele é bondoso, grandioso, maravilhoso. A porção da Brit Hadashah, do Novo Testamento, em João 19. E aqui nos fala da crucificação de Jesus. Nos mostra aqui como Ele se entregou por nós. Assim como Isaac se entregou ao Senhor, assim como voluntariamente ele se deitou para ser imolado, sem reclamar, sem questionar, assim também Jesus, ele está se entregando aqui em João capítulo 19. Jesus, ele nos mostra aqui uma devoção total ao Pai e ao seu plano divino, para que nós tivéssemos uma salvação através dele. Da mesma forma que Isaac cria que Deus cumpriria a sua palavra e o ressuscitaria para ser pai de muitas nações, Jesus, ele creu que ele se entregaria ao Pai e o Pai o ressuscitaria e ele seria pai de grandes multidões. Então hoje nós somos remidos e lavados pelo seu sangue, somos filhos do Deus vivo. Apocalipse nos diz que nós fomos comprados por esse sangue de Jesus, comprados por um bom preço para sermos reis e sacerdotes para Deus. Nós começamos a ver também a porção do livro de Mateus, onde Jesus ele é apresentado ao povo judeu como rei. Nós vemos a perseguição, nós vemos como Deus o livrou. Nós vemos como os reis chegaram até Jesus no seu nascimento e o serviram e lhe entregaram presentes proféticos sobre a sua vida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ouro, incenso e mirra. Deus ele está falando conosco algo precioso, que desde o nosso nascimento Deus tem um propósito, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Isaac, assim como Jesus teve um propósito, você e eu temos um propósito. E desde o momento do nosso nascimento, Deus ele tem uma provisão para ser entregue a nós. Basta que você ore e peça ao Pai, para que a provisão chegue até você, para que você cumpra o propósito em obediência ao Pai, e Ele te abençoará. Shalom, shalom.